Nessa quarta-feira, aqui no município de Sara, foi levantada uma denúncia por um adolescente de 14 anos que acusa um professor, um homem de 44 anos, de abuso sexual. Esse assunto veio à tona depois de uma postagem nas redes sociais que acabou ganhando bastante repercussão. E depois foi feito um boletim de ocorrência nessa quarta-feira no município de Sara. Nesse relato das redes sociais, a menina de 14 anos então informou que esse professor, que era professor dela, professor de karatê aqui do município, em um dia em que ela estava indo para casa, ele teria oferecido carona e ela pegou carona com ele, como segundo palavras dela, né, como ele era professor, então ela acabou não desconfiando de nada, só que ele teria desviado a rota, teria passado na casa dele com uma desculpa que ele precisaria passar em casa e acabou consumando esse fato. Segundo o relato dessa menina, então, na época, ela ficou com muita vergonha, constrangida de falar sobre esse assunto, mas decidiu trazer à tona nessa quarta-feira porque ela teve a informação, né, ela teria tido a informação que esse professor, esse homem de 44 anos, estaria dando aula para crianças. Então, como uma maneira... Ela se revoltou com isso, né, segundo ela, e como uma maneira de evitar que isso acontecesse com outras crianças, com outros adolescentes. A partir daí, depois desse relato nas redes sociais, acabou repercutindo bastante e outras adolescentes também acabaram fazendo o relato de situações semelhantes desse professor que atuava em um projeto de karatê da Prefeitura de Sara, um projeto gratuito, e acabou ganhando bastante repercussão porque ele acaba sendo bastante conhecido nesse meio. Nas redes sociais, algumas escolas, né, instituições acabaram se pronunciando em relação a esse fato, que foi o caso do projeto de karatê aqui do município, que a gente foi conversar com um professor que é coordenador desse projeto, que trabalhou com esse professor acusado, para passar mais informações e esclarecer esse caso também, conforme foi feito em relato nas redes sociais da instituição também. Bom, e depois dessa repercussão, das informações que vieram à tona, nós viemos até o projeto da Prefeitura de Sara, uma escola de karatê aberta à comunidade, onde esse professor trabalhou. Vou conversar aqui com o professor Everaldo, ele é o coordenador do projeto. Coordenador, agradeço, né, por conversar com a gente. O professor chegou a trabalhar aqui com vocês. O que dá para falar de informações, né? Porque até em rede social vocês emitiram uma nota falando sobre esse assunto também. Então, o que dá para falar sobre isso e o período em que ele era colaborador, ele fazia parte do projeto? Eu é que agradeço a oportunidade de poder esclarecer, né, alguns fatos. A gente lamenta muito o ocorrido. Então, ele fez parte do nosso projeto, do Tim Everaldo, da Sara. E assim que a gente soube do primeiro relato, a gente afastou, já faz mais de um ano que ele é afastado do projeto, ele não faz mais parte do Karatê de Sara, não faz mais parte do projeto da Prefeitura Municipal de Sara. E a gente lamenta muito, nós temos muito alunas meninas, bastante, quem me conhece sabe que a gente é a base da seleção catarinense de karatê feminina, a base da seleção brasileira feminina. Nós temos 3 atletas na seleção sênior, a Sabrina, a Caroline, a Tayane, Giovana, a Agatha, enfim, tantos atletas que a gente tem na seleção brasileira representando o nosso país. A gente sempre preza, o karatê preza muito por essa ética, né, por esse respeito moral com todos os atletas e principalmente com a classe feminina. Então, ele já faz mais de um ano que não faz parte da equipe, né? Essas adolescentes chegaram a fazer aula aqui também? Elas são alunas? São alunas, as duas são faixas marrons de karatê, né? Ele sempre foi um cara muito bacana, muito ético, muito moral, nunca deixou nada a desejar como professor. A gente não suspeitava que isso poderia acontecer, jamais pensávamos que isso poderia acontecer. Quem conhece ele tem esse lado profissional, conhece esse lado profissional, está bastante espantado com o fato que vem acontecendo. Então, assim, a gente espera que a justiça seja feita, né? Agora está na polícia, que a polícia tome as atitudes cabíveis, inocente ou acusado, enfim, que seja feito a justiça.
Everaldo, a gente vê que aqui é um projeto, né? Então tem movimentação de pais, a família frequenta aqui. Como é que foi para você nessas últimas horas? Porque, segundo o relato dessas adolescentes, esse fato não teria acontecido nessas últimas horas, mas veio à tona agora. Como é que foi para vocês em relação à família? Muitos pais procuraram ou perguntaram para você o que tinha acontecido? Como é que foi em relação à escola? Até porque vocês foram até as redes sociais e emitir uma nota até para esclarecer, né? É bem difícil, porque quando se fala em professor de Sara, logo pensam no professor Everaldo, né? Alguns ainda pensam que eu sou o acusado, então teve bastante pessoas perguntando para mim realmente o que tinha acontecido. Nós fomos obrigados a se declarar, porque eu tenho uma reputação a zelar, eu tenho meus pais de alunos, eu tenho os meus alunos, são mais de 300 alunos treinando karatê no município da Içara. Um projeto muito bacana com a parceria que a gente tem com a Prefeitura Municipal de Içara, um projeto totalmente gratuito, Emanuela. Então, são 350 alunos, 10 bairros contemplados, são 20 turmas no contraturno escolar. Então, são 10 núcleos, turma da manhã e turma da tarde, são 20 turmas por todo o município. Além disso, a gente tem um projeto também na Unesc, na SATIC, no Mampituba. Iniciamos agora também no Criciúma Esporte Clube. Então o projeto é enorme, eu tinha que justificar e eu tinha que esclarecer isso para os meus associados. Bom, e ainda falando sobre esse assunto, agora a gente conversa com o delegado Rafael Iasco, aqui da Delegacia de Polícia Civil de Içara, onde foi registrado o boletim de ocorrência dessa adolescente. Delegado, então, o que dá para falar em relação ao registro que foi feito, né? Nas redes sociais tiveram outros relatos, mas em relação ao boletim de ocorrência registrado mesmo, foi só um? Qual é a informação que dá para ser passada? Exato. Na data de ontem, aportou nessa delegacia de polícia que um registro de ocorrência de estupro, né? Uma garota de 15 anos veio junto com os familiares e relatou que havia sido abusada sexualmente por um indivíduo que era professor dela, né? Esse indivíduo deu uma carona para ela, pegou uma carona com ela, levou ela até a residência dele, ficaram conversando e lá houve estupro sem o consentimento da garota. O que chama a atenção é que os fatos se deram em 2020, né, em julho de 2020, de acordo com o registro de ocorrência. Em que pese essa situação aí, foi de imediato determinada a instauração de inquérito policial para que sejam angariadas algumas provas ali para saber o que realmente aconteceu, né? Nos próximos dias, próximas semanas, serão ouvidos aí a vítima e o suspeito, demais testemunhas, se ela relatar alguma, né? E se por acaso aparecer mais vítimas, que essas vítimas venham até a delegacia, registre o boletim de ocorrência para ajudar nas investigações. Até o momento o acusado entrou em contato com a polícia ou a polícia conseguiu contato com ele? Não, até o momento o indivíduo não compareceu aqui, também não veio nenhum advogado, até mesmo porque as informações são bem preliminares ainda, né? Com o decorrer dos dias, das semanas aí, vai ser aprofundadas as investigações. Então tá certo, muito obrigada. Delegado Rafael Iasco aqui da Delegacia de Polícia Civil de Içara falando sobre esse caso. Em relação a isso também nós tentamos entrar em contato com a prefeita Dalvânia Cardoso a respeito desse caso, porque segundo as informações, né, como a gente conversou com o professor também, esse professor acusado faria parte de um projeto da prefeitura aqui de Içara. Entramos em contato com a assessoria, fomos informados que ninguém iria se pronunciar oficialmente, mas que esse professor já estava afastado desde o ano passado das atividades. A gente vai seguir acompanhando esse caso e as atualizações a gente traz aqui no programa.